Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um incrível cachimbo filosofal. Eu sou o professor Thiago e falo aqui da minha pequena biblioteca do meu apartamento, com essa lâmpada aí na minha cara atrapalhando a visualização, mas faz parte. O improviso é a alma do negócio. Desde já, eu queria muito agradecer os 904 inscritos neste canal. Ele vem crescendo, bem pouquinho é verdade, mas cada inscrito para mim é uma vitória, é uma conquista, é um pequeno tijolinho que eu coloco no muro. E este canal, ele é feito, é dedicado e cada vídeo ele é muito esmerado, ele é feito com muito cuidado, com muito preciosismo, justamente para vocês que são fãs das minhas resenhas e curtem, comentam e compartilham sempre as parcas informações que eu coloco por aqui. Eu e meu velho amiguinho aqui agradecem de coração a fidelidade que vocês têm dedicado a este professor. No vídeo de hoje vamos analisar mais uma publicação da Fighting Fantasy, tá? Mas antes gostaria aqui de parabenizar a Argentina. Nossos hermanos venceram a Copa do Mundo dia 18 de dezembro 2022, a Copa do Mundo do Catar. Eu amo Copa do Mundo, assisto todos os jogos que posso e estou aqui muito contente, muito feliz pelos nossos irmãos. Parabéns pelo grande jogo que fizeram contra a França. Parabéns aí pelo tricampeonato mundial, tá bom? Mas antes da Copa do Mundo, precisamos falar algo que é muito mais legal, muito mais divertido que futebol, que é a Fighting Fantasy, claro, as aventuras fantásticas da nossa dupla dinâmica, dos nossos queridos Steve Jackson e Ian Livingstone. E hoje vamos falar sobre Fortaleza dos Pesadelos, a famosa obra que tem a capa da mulher de armadura querendo te enforcar. Bom, mas é claro, antes, vocês já sabem, né? Curta o canal, que eu sei que você ainda não curtiu. Tá aí me ouvindo, mas não curtiu o canal ainda. Se inscreva. Pô, se você tá me vendo e ainda não se inscreveu no canal, não faça isso comigo, né? Pelo amor de Deus, se inscreve logo e não esqueça do sininho, porque toda semana você vai ter notificações de novos vídeos, novas resenhas das obras aí de livros e jogos. Claro, eu falo toda semana, mas nem é toda semana, tá? Às vezes eu coloco 10 dias, 12 dias, 15 dias. É o vídeo, não tem uma data certa. É a hora que eu me sinto inspirado para sentar aqui e descrever as resenhas para vocês, certo? Bom, chega de papo furado, né? Chega de papo furado. Você que já curtiu, já vai comentar aí depois do vídeo. Se prepare agora para a minha análise, a minha opinião sobre Fortaleza dos Pesadelos. Esse livro, ele foi a 25ª publicação do universo de livros e jogos da Fighting Fantasy. Foi publicado no dia 26 de fevereiro de 1987. Aqui no Brasil, a Marquês Saraiva nos presenteou essa obra ali em meados de 1995 e foi o 23º título da falecida Marquês Saraiva. A Jambô ainda não publicou este livro, mas tenho esperanças de que eles vão fazer isso em breve. Apesar da obra se chamar Fortaleza dos Pesadelos, como foi traduzida,
O original é Beneath Nightmare Castle, que significa sob o Castelo dos Pesadelos, abaixo do Castelo dos Pesadelos. Como mais da metade do livro se passa embaixo da fortaleza de Nelburg, né, nos porões, nas masmorras, no subterrâneo da fortaleza, realmente faz sentido. Mas aqui nas Terras Brasilis, né, eles acabaram publicando apenas Fortaleza dos Pesadelos. O livro ele foi escrito por um novato, Peter Darvill Evans. Peter Darvill Evans, então, ele estreia no universo da Fighting Fantasy. Ele escreveria outros livros que vamos analisar posteriormente, certo? As ilustrações são de Dave Carson, que também é estreante, também é um ilustrador novo que passou aí o seu lápis para compor esta obra, certo? Vamos só mais mostrar um desenhozinho aqui, mais uma obra, ó, só para vocês se familiarizarem com os traços de Dave Carson. E a capa? A capa ele já não é de um estreante, mas do experiente Terry Oakes, que já ilustrou aí outras obras, certo? Então ele aparece para fazer esta capa aqui da mulher da armadura que quer te enforcar. Beleza. Outra coisa importante a se pontuar é que este livro vai ser o primeiro de uma série de outras obras, que se tornou-se uma tendência, de colocarem as capas com essa placa, com o dragão dourado em cima, aí os nomes dos autores, dos apresentadores na verdade, porque Steve Jackson e Livingstone, eles apenas apresentam a obra, tá? E o resto da capa então é feita para ilustrar o conteúdo, né? Mas todos os livros a partir da publicação 25, com exceção de um ou outro, viriam então com essa plaquinha aqui no alto, certo? Beleza. Então, o que a 25ª publicação tem a nos oferecer? Em primeiro lugar, ele é um livro extremamente sombrio. Desde Mansão das Trevas, que os autores não nos apresentavam uma obra tão sombria. É uma obra de fantasia, eu não considero um livro de terror, ainda é fantasia. Mas é uma fantasia medieval com toques de terror, certo? O que nos tem aqui na contracapa? Vou ler para vocês e depois eu vou à história. Criaturas de seus piores pesadelos encontram-se sob a fortaleza de Nelburg. Nelburg é em Kuhl, o continente negro. Nesta aventura você se encontra em Nelburg, outrora uma agradável cidade em Kuhl, mas agora lar de vis monstros gerados por perversa feitiçaria. Um horror muito antigo foi novamente acordado das profundezas abaixo da fortaleza, e você terá que enfrentá-lo e libertar a cidade, seu amigo Barão Toldo, de seu maléfico encantamento. Mas tenha cuidado. Nas profundezas encontram-se armadilhas e terrores horrendos à espera para destruí-lo. Você terá sucesso? Só se for o herói que diz ser. Então, com esse texto provocativo, duvidando da sua capacidade de chegar ao final, que Peter Darvill Evans nos apresenta a obra. Bom, a história é a seguinte. O livro se passa em Nelburg, que era uma cidade agradável no continente de Kuhl. Kuhl é aquele continente, o terceiro continente negro, onde autores convidados costumam fazer a sua obra. A Lança e Novo Mundo eram mais do Steve Jackson e Ian Livingstone,
E Kulu então foi um continente aí onde autores convidados costumavam traçar suas obras. E você é um herói, um guerreiro experiente, participou de vários combates. E você também tem um grande amigo que é o Barão da cidade, o Barão Toldor, certo? Acabou a música? Não, não acabou não. Isso é um problemazinho aqui de internet. Ah, voltou. Ótimo. Isso seria editado, mas se eu fosse um bom editor, coisa que eu não sou. Vamos em frente. Então, você é um guerreiro experiente e vai visitar o seu velho amigo Barão Toldor. Ele é o Margrave. Margrave é um título que vem lá da Prússia, lá do Sacro Império Romano Germânico, né? Seria algo equivalente a Marquês aqui no Brasil, né? Muito bem. Mas ele também é um barão. E ocorre que ao chegar na cidade para visitar esse amigo, longe de ser bem recebido, como você esperava, você é capturado. Você cai numa armadilha de fosso, rapidamente preso, amarrado e depois posto inconsciente. Então, rapidamente você apaga e quando acorda vê que está num porão sujo, prestes a ser executado pelos seus captores. No entanto, um homem acaba por te libertar das cordas e da venda. Você não consegue vê-lo, ele te liberta e foge, mas é o tempo suficiente para você conseguir reunir suas poucas posses, como uma espada, uma mochila, e fugir da prisão, que na verdade era na muralha, era numa das torres da muralha que cerca Neldor. Então você visita ali o centro da cidade, de noite, começa a anoitecer, e entra rapidamente numa estalagem, onde bate um papo com o estalajadeiro. O dono da estalagem, da pousada, então acaba te dando algumas informações. Ele fala que quando anoitece, todo mundo entra em suas casas, fecha portas e janelas, tranca tudo, porque criaturas horrendas, dos piores pesadelos, começam a vagar pelas ruas e pessoas desaparecem, são assassinadas e seus corpos simplesmente somem, deixando ali um rastro de sangue. Segundo o que ele te informa, os corpos são levados para a fortaleza de Neldor, onde situa-se o Barão Toldor. E lá esses corpos são colocados à disposição de horrenda feitiçaria. Bom, tudo isso você ouve alarmado e percebe que precisa fazer alguma coisa. Você está realmente preocupado com o seu amigo. No dia seguinte, você começa um trabalho de investigação. Sim, trabalho muito interessante. E aí começa a andar pelas ruas de Neldor em busca de pistas e informações sobre o que está acontecendo na cidade. E nesse caminho você encontra algumas coisas bizarras. Homens vestidos da cabeça aos pés com uma túnica branca te atacando, né? E também maltratando a população, escoteando, botando-os para trabalhar. Esses homens encapuzados, eles são sulistas, certo? E são homens que... tem aqui uma imagem deles, que vem da distante cidade de Zagoula, no sul de Kul. E esses caras, eles são liderados por uma feiticeira também de Zagoula, tá? Chamada Seniakat. Até aí, tudo bem. Você também encontra num templo um antigo sacerdote de Oiden. E esse sacerdote começa a te informar, começa a te dar
mais pistas e começa a desvendar esse mistério todo. Aí ele te informa que o Barão Toldor está sob um forte encantamento e de feitiçaria pesada mesmo. E essa jovem feiticeira, Senia Khais, ela está agora prendendo o Barão Toldor sob o encantamento e liderando os sulistas, os guerreiros sulistas, para controlar a cidade. Mas o que ela quer mesmo não é o controle da cidade. O que ela quer mesmo é libertar o antigo feiticeiro e necromante Shakais, que estava enterrado no fundo, nas masmorras da fortaleza. A fortaleza de Nelborg havia sido construída justamente em cima do túmulo de Shakais para impedir que alguém pudesse um dia trazê-lo de volta à vida. Só que quem pensou nisso realmente falhou, porque Senia Khais e seus guerreiros do sul voltaram, entraram na fortaleza e libertaram o necromante. E o necromante agora quer vingança. E ele vai começar primeiro com a população de Nelborg, eliminando todo mundo, construindo um exército de criaturas horrendas, né? Monstros que só poderiam ser encontrados nos piores pesadelos. E depois ele vai acabar tentando conquistar toda a região de Khul. E quanto mais o tempo passa, mais poderoso ele vai ficando, porque ele vai se alimentando de corpos de animais e de pessoas e vai ficando cada vez mais poderoso. Depois dessas informações, você começa a procurar no bairro dos mercadores uma arma que pode ser útil para enfrentar o Shakais, que é um tridente, o tridente de Scarlos. Depois que você encontra a cabeça do tridente, você agora tem que procurar o corpo, né, para formar a lança, o tridente, que está em algum lugar da fortaleza. E aí, seguindo as orientações desse sacerdote, você então entra na fortaleza de Nelborg por uma passagem secreta, começa a percorrer os jardins. Então você encontra o jardineiro que estava preso lá sob um dos escravos do Shakais. E aí finalmente você entra nas masmorras lá da fortaleza. Chega um momento que você é capturado, você acaba por ser capturado pelos prisioneiros, tá? Pelos guerreiros sulistas. É apresentado a Senia Khais e ao Barão Toldor, que decretam que você tem que ficar preso para todo sempre. Mas você consegue, então, finalmente se libertar, consegue se soltar lá da masmorra. E aí, percorrendo o caminho pelos porões da fortaleza, você finalmente chega até as câmaras de Senia Khais, a feiticeira. Você, então, tem que passar pelos seus encantamentos, pelos seus feitiços de ilusão, e depois, num duelo, você consegue despachá-la. Mas ela é apenas uma serva, né? Apesar dela estar controlando quase tudo, ela é apenas uma serva. O verdadeiro desafio agora era enfrentar Shakais, derrotar o maldito necromante Redivivo e salvar Nelborg da fortaleza dos pesadelos. Bom, essa é basicamente a história, basicamente o roteiro. E quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos dessa obra? Uma regra nova, antes de mais nada, é sobre a força de vontade. Além da habilidade, energia e sorte, você também tem um quadrinho chamado Força de Vontade, que na verdade é a sua sanidade. Você vai enfrentar uns monstros tão pavorosos, tão absurdos, que isso vai mexer com a sua mente. E se você não tiver uma
sanidade muito equilibrada, você vai enlouquecer. E aí vai ficar completamente insano, louco e a aventura terá terminado. Sempre que você se deparar com uma criatura de pesadelos ou uma situação realmente absurda, você vai ter que testar essa força de vontade e ela vai baixando cada vez mais, até chegar num ponto que se você falhar, você vai acabar ficando insano e a aventura acaba. Bom, o primeiro ponto é que o roteiro ele é muito bacana. O roteiro é muito legal. Você começa capturado e o primeiro desafio é tentar se soltar. Se você escolher na primeira referência, você fizer uma escolha errada, sua aventura já acaba na terceira referência. O livro ele tem cerca de 40 referências com mortes, tá? Para você ver que ele não é tão simples, não é tão fácil. E as mortes são descritas com muito detalhe. Esse é o livro onde o cara parecia ter prazer em descrever as situações onde você fracassa. E ele coloca às vezes uma página inteira só para descrever o seu fim. Como se ele realmente quisesse te assustar. E realmente, uma das coisas que eu mais tinha medo nesse livro era de fracassar. Porque a descrição das mortes do personagem são tão absurdas, são tão violentas, são tão insanas que você não esquece nunca. Então isso aqui realmente é marcante, tá? Morrer nesse livro aqui pode te deixar com pesadelos pro resto da vida. A segunda situação é que o livro ele tem duas partes. Uma primeira na cidade em si, onde você tem que buscar pistas e informações sobre o mistério de Neobordo. E a segunda se passa na fortaleza, mas principalmente no subterrâneo. A primeira parte ela é bem tranquila. Ela é realmente um RPG. Você visita o bairro dos mercados, o bairro dos templos, o porto. E você pode voltar para visitar um local que você não tinha visitado antes. E vai encontrando itens, pistas, anotações, etc. A segunda parte ela já é mais difícil, ela é mais estreita e só tem um único caminho que realmente ali pode te levar para a vitória. Outros caminhos vão te levar para armadilhas, para mortes horrendas, para monstros, tá? E aqui vem a terceira questão, né? Que são os monstros. Eles são criaturas criadas na mente do autor, mas com uma inspiração, sem sombra de dúvidas, de H.P. Lovecraft, né? Eu acho que, se eu não me engano, era H.P. Lovecraft foi um autor de livros de terror, né? Livros sombrios, onde ele, apesar de ter descrições ali de monstros e tal, ele atacava mais o psicológico, né? Eram criaturas que, em geral, eram descrições que atingiam mais o psicológico do que o real, do que o físico. E aqui há muito dessas situações. O Darwin Evans, o autor desse livro aqui, ele claramente se inspirou em Lovecraft para as descrições. Há locais onde você realmente parece estar sendo atingido no seu psicológico, porque você tem que tomar uma decisão, mas as descrições que eles fazem te deixam na dúvida, te fazem hesitar. Por exemplo, quando você está lutando contra a Senya Kais, ela faz uma ilusão, uma magia de uma aranha gigante querendo te atacar. Porém, a descrição é tão vívida, tão realista, que realmente você acredita que é real, né? E esquece por um instante que ela é uma ilusionista. E aí acaba tomando uma decisão que pode te levar ao fracasso, certo? Outro ponto interessante são os NPCs, os personagens não jogáveis. E há muitos aqui. Há o sacerdote Oren que te liberta. Há um jardineiro.
há um rapaz que está preso dentro da fortaleza, que ele é um aprendiz e que ele carrega uma medalha muito útil. Então há alguns NPCs aqui interessantes e você dialoga com eles. E você também pode enfrentá-los e até matá-los, tá? Claro que isso não é o adequado, mas o livro te dá essa liberdade. Aqui também há umas situações que são muito bizarras. Existe uma cena no mercado onde você é assaltado por crianças. E o livro te dá a opção de enfrentá-las. E você realmente pode acabar com elas. Eu acho isso muito estranho, muito bizarro, pesado demais. Mas é justamente isso que o cara queria mexer. Até onde você pode ir com a sua liberdade dentro do que o livro te oferece. E os monstros em si também são extremamente bizarros, né? São muito bem descritos, parecem vívidos, assustadores. Claro que existem alguns monstros normais, como por exemplo os orcs, né? Há orcs, há ogros, tem anões, mas também tem as criaturas dos chacais, do feiticeiro, que são realmente horrendas. E a descrição das mortes, como eu falei, são atormentadores, né? Bom, aqui só mais uma imagenzinha. Com relação às ilustrações, elas estão ok, mas eu ainda acho que faltou alguma coisa. Eu acho que o Dave Carson, ele tem talvez uma dificuldade em fazer ali rostos, né? Acho que com os traços humanos ele falha um pouco. Mas em relação a armas, a instrumentos, as construções, ele desenha muito bem, né? Eu só acho que faltou um pouco de personalidade assim nas características humanas, né? Bom, e a história, ela também tem um ponto positivo, que é o final. Um final longo, detalhado, bem escrito, né? E que realmente te dá satisfação em terminar, certo? Fortaleza dos Pesadelos é uma obra sombria, aterrorizante, uma fantasia medieval com traços de terror e terror psicológico. Tem uma ilustração aqui que ela foi retirada, que era de uma mulher com tentáculos saindo da boca, e que foi considerada pesada demais pelos editores, então ela foi tirada. Porém, existem algumas ilustrações aqui, que, por exemplo, a do próprio Chacais, e também uma ilustração que mostra um barril cheio de cabeças humanas boiando no vinho, que são muito mais pesadas para crianças, né? E foram permitidas. Então a gente não entende por que essa censura a algumas ilustrações e outras não, né? Mas certamente esse livro aqui não foi feito para crianças, né? Pelo menos não de 12 anos, 11 anos. Eu acho que foi feito para um público mais adulto, né? De qualquer maneira, temos aqui uma obra muito interessante que apresenta uma nova proposta e que deu certo. Uma boa história, um bom roteiro, uma investigação policial no início, que depois se torna uma batalha épica já no seu final, com objetivos claros, descrições maravilhosas. Apenas não morra, porque senão você vai se lembrar pro resto da vida dos seus fracassos. Enfim, a minha nota é 9 para a Fortaleza dos Pesadelos. Tá certo, gente? Acho que está bom por hoje. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e tenham todos uma ótima semana e até o próximo Cachimbo Filosofal. Tchau, senhores.